a gente percebe que não era uma coisa que nunca aconteceu na igreja, né? Sempre esteve, mas a gente não tinha como identificar, né? Porque a gente realmente não tinha esse conhecimento. Então, pessoas com TDAH, com DI, deficiência intelectual, né, de leve ou moderada, com certeza passou pelos bancos, né, das aulas de música. Pessoas com transtorno do espectro autista, leve ou moderado, e principalmente leve, né, no nível suporte 1, e outros transtornos que a gente não imaginava. E hoje, graças a Deus, devido à manifestação aí científica, né, o povo de Deus também é buscando esse conhecimento, a gente tem como fica mais claro para a gente como receber essas pessoas, né? Como incluir, fazer uma verdadeira inclusão no amor de Deus, pensando as particularidades desses indivíduos, né? Dessas nossas irmãs que chegam com essas particularidades. A gente também vai discutir um pouquinho, irmão, o conceito de... Oi? Alguma coisa? Pode continuar? Ok. A gente também vai discutir um pouco o conceito de musicalização. O que é a musicalização, finalmente? O que é que as pessoas hoje falam sobre musicalização? A gente sabe que tem projetos na igreja sobre a musicalização infantil. E a gente vai pensar um pouco sobre essa musicalização, o que é, como poderia ser feita. E, por último, o objetivo 2 é pensar estratégias possíveis de serem aplicadas no GEM para uma melhor inclusão, que é um aspecto muito importante, irmãos, porque a gente vê, eu acho que as irmãs já viram isso, né? Que é uma frase que diz assim, que incluir não é chamar para festa, incluir é chamar para dançar, né? Tá na festa e dançar. Então, incluir não é só estar nas aulas de música, é desenvolver musicalmente também essa pessoa, né? Que essa pessoa consiga chegar, atingir os objetivos dela. Então, falando-se um pouco sobre a definição do TDAH, uma breve definição, né? Mas isso aí as irmãs podem encontrar em vários materiais na internet, muita riqueza de material sobre o transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, irmãs, ela necessariamente acontece ali na infância. Não vai existir um TDAH na vida adulta. Hoje eu comecei a ter sintoma de TDAH. Não. É um transtorno que necessariamente os seus sintomas são presentes na infância, acontece lá na infância, certo? E é caracterizado principalmente por desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção, irmãos, é uma característica assim, muito forte no TDAH. Mas essa desatenção, ela vai de nível, né? Tem TDAH mais leve, tem TDAH um pouco mais severo, e tudo isso é observado quando essa pessoa precisa, né, desenvolver uma atenção maior para suas tarefas diárias, para o convívio do seu dia a dia, para o trabalho, na escola, e é na escola principalmente, né, fazendo um adendo aqui, é na escola principalmente que mais isso se aflora, é quando as professoras, elas percebem logo, né, ó, tem alguma coisa errada, mãe. A criança, ela é muito desatenta, é como se ela vivesse assim em um mundo à parte, né? É uma coisa estranha. São os professores os primeiros geralmente que identificam. E também a hiperatividade. A hiperatividade é aquela inquietação, vamos dizer assim, interna que a pessoa tem, né, a criança tem. E geralmente é uma hiperatividade que você percebe a nível motor. Então, é aquela criança que levanta e senta, que vai e vem, que mexe aqui, mexe ali, né? No adulto, essa hiperatividade pode não ser tão acentuada, porque conforme a gente vai envelhecendo, irmãs,
o nosso corpo, né, ele vai tomando outras formas. Então, a minha atividade motora de hoje não é a minha atividade motora de quando eu tinha 5, 6 anos, né? Então, isso a gente pode perceber claramente entre crianças e adultos. E também a impulsividade, né? A criança ou o adulto, ele não consegue conter os seus impulsos. A gente tem um sistema, irmãos, irmãs, chamado sistema inibitório, que é o sistema responsável por fazer com que a gente tenha aquele minutinho de reflexão antes de a tomada de ação, né? Pensando no que isso, nas consequências que isso pode ocasionar, por exemplo, né? Se eu tenho uma bola na minha mão e eu tô vendo um copo. E aí eu tô brincando com a bola e eu vou jogar o copo. Antes de eu fazer isso, eu penso, se eu jogar a bola assim, eu posso quebrar o copo que está em cima da mesa. Então eu vou ter cuidado, ou eu não vou jogar, né? Eu vou procurar me afastar dali. Já a impulsividade, não. A criança que tem a impulsividade no transtorno, ela não vai medir essa consequência, né? É aquele adulto também que vai dirigir de qualquer jeito, se ele está ali em modo impulsivo, ele vai tomar decisões muito, vamos dizer, impensadas, né? Ele não vai pensar na consequência, refletir, não. Ele já é aquele impulso que dá e ele vai lá e resolve e faz as coisas sem refletir muito. A pessoa com TDAH vai ter esses 3 tipos de características? Não necessariamente. Ela pode ter ou ser predominantemente hiperativo, ou ser predominantemente desatento, ou predominantemente impulsivo. Ou ter duas comorbidades, né? Duas comorbidades. Então, não necessariamente vai ter aí as 3 características juntas, tá bom? O diagnóstico do TDAH, irmãs, só para as irmãs ficarem por dentro, é um diagnóstico clínico, né? É feito pelo neuropsicólogo ou pediatra, enfim, né? Médico, que possa dar esse diagnóstico. Não existe hoje sim, esse diagnóstico clínico é feito como? A gente faz a anamnese do paciente para saber o histórico de vida do paciente, como é que ele se comporta, né? Porque se a gente tem uma doença, o TDAH, ele tem que se manifestar em mais de um setor da vida. Ele não pode ser, por exemplo, TDAH na escola e em casa, não. TDAH na rua e em casa, não, né? Tem que ter, assim, não, nem precisa ser uma generalização, mas que seja em mais de um lugar ele apresente esses sintomas, porque é uma doença, né? Então, a gente leva para onde for. E é feito, e não tem, irmãos, assim, hoje, um exame que identifique assim, ó, esse cérebro aqui, essa pessoa aqui, tem um TDAH. Vão ser as manifestações, né, do comportamento dela, que vai indicar, como a gente falou, né, a hiperatividade, essa desatenção, essa impulsividade, essa de não conseguir se controlar, né? Não conseguir se controlar, vai ser muito acentuado em pessoas com TDAH. E o tratamento, eu vou falar aqui um pouquinho só, o tratamento é terapia, né? Dependendo do caso, irmãos, vai depender da atenção, né? Da delicadeza de quem for dar o diagnóstico, quem for prescrever, né? Que é o médico, só o médico que pode prescrever esse medicamento, de analisar o caso, de analisar se é caso de tomar o medicamento ou não. A literatura diz que, né, o tratamento para TDAH, em sua maior eficácia, é com medicamento. Mas todo caso deve ser analisado, né? Porque tem casos leves, por exemplo, que só a terapia resolve. E tem outros casos que precisa, sim, a medicamento, né, e a terapia, porque a gente está falando, irmãos, de processos biológicos. Então, se é biológico, se é algo que está, por exemplo, a impulsividade, né? Tem uns hormônios
que controla essa impulsividade, essa hiperatividade, essa desatenção. Então, o medicamento ele vai regular, né, essas características da pessoa, para a pessoa conseguir ali ter uma vida com mais qualidade, ter mais atenção, né, não ficar nesse estado eufórico o tempo inteiro, porque isso é massacrante, a pessoa sofre muito, né, de não conseguir ali se acomodar para poder realizar suas atividades do dia a dia. E aí a gente tem as duas terapias hoje, as duas ciências, terapia, não é abordagem e ciência hoje indicada para o tratamento do TDAH, é a análise do comportamento aplicada, né? Em alguns casos, principalmente casos que não necessitam de medicamento, mas também casos que necessitam de medicamento. Vai também a análise do comportamento aplicada. E a terapia cognitivo-comportamental, que vai atuar aí também, principalmente quando for adultos, né? Em caso de adultos que têm o TDAH em um nível mais leve. Então, são as duas abordagens hoje, irmãs, com mais evidência, né, com mais eficácia para tratamento desse tipo de transtorno. Então, a gente tem que ficar atento aí, né, o que estão oferecendo como tratamento para o transtorno do TDAH. E aí, eu não vou aprofundar, porque são duas linhas, né, a ABA e o ATCC é muito complexo, mas são terapias que elas buscam modificar o comportamento, a análise do comportamento, né? E a TCC geralmente vai ali modificar os aspectos cognitivos, né? Pensamento, crenças, que também modificam o comportamento. E tem aí, irmãos, eu vou fazer aqui um parêntese para a musicoterapia, né? Que é hoje uma especialidade em que a terapia é uma terapia que utiliza a música e seus elementos, né? Ritmo, harmonia, melodia, para poder trazer a melhora da saúde do indivíduo. Então, precisa necessariamente a pessoa ser graduado ou especialista. No meu caso, eu sou especialista em musicoterapia. São poucas as faculdades no Brasil que ainda tem, mas é uma terapia muito interessante, principalmente com crianças. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Deixa eu passar aqui. Temos aí, irmãs, a musicalização. O O ficou um pouquinho para baixo, né? Na hora da configuração. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a musicalização. Entendendo hoje o que é o TDAH, como o TDAH pode influenciar na nossa vida, na vida das pessoas que têm, né? E que convivem também com o TDAH. A gente vai falar um pouquinho sobre musicalização, vendo as principais características do que é a musicalização. As pessoas falam hoje muito de musicalização infantil, mas a musicalização nada mais é do que o início da educação musical, é a base da educação musical, seja em crianças, seja em adultos. Era aquelas primeiras aulas de música que a gente tinha, né? As primeiras aulas sobre notação musical, né, sobre ritmo, propriedades do som e da música, essa é aquela base ali. Então, hoje se fala musicalização, mas pensando naqueles aspectos. Mas, para além disso, irmãs, a musicalização, ela é uma experiência, porque a gente entende que nem todo mundo que vai iniciar em uma aula de música, num gen, vai permanecer, certo? Mas uma coisa que agrega muito são as experiências musicais, que essas pessoas, mesmo de passagem, adquiram experiências musicais, né? E como são essas experiências são feitas? Basicamente, através do corpo e movimento, a gente entende os teóricos, né, estudiosos aí da música, os pedagogos musicais,
eles falam muito isso, que a música, ela é viva, né? Tal como o nosso corpo é vivo. Então, a música como movimento, ela não é estática. Então, irmãs, aquele modelo da pessoa estar sentada em uma aula de música, né? Sem utilizar o seu principal instrumento, que é seu corpo, sua voz, é um tanto assim, é bem ultrapassado e bem maçante, bem difícil, muitas das vezes, a pessoa permanecer em aulas assim, né? Onde não há esse movimento, onde não há ludicidade, né? A gente sabe que a nossa principal função é educar o ouvido das pessoas, né? De quem vai fazer aula de música, seja adulto, seja criança. E hoje a gente sabe que isso pode ser feito com muita ludicidade, né? Trazendo mais brilho, trazendo cor, trazendo movimento, trazendo coisas diferentes para as meninas vivenciarem na aula de música, porque a gente sabe, né? Como eu já falei, que é uma experiência. E esse dinamismo que a música tem, né, irmão? Essa fluência, esse movimento, ele também se traduz na hora de nós passarmos o conteúdo para as meninas, né? E foi uma coisa assim maravilhosa que teve nos novos métodos, que foi a questão de você poder colocar lá no QR Code, você ir para as lições, tirar dúvidas, ver como é que toca. Então, esse dinamismo foi muito interessante. E ele tem que estar presente no dia a dia das aulas de música, né? Também tem o pensamento de que a gente vive para expressar, né? Então, se a gente vive para expressar, a música também a gente tem que viver primeiro para expressar. Quantas irmãs a gente percebe, irmãs, que não tem um ritmo desenvolvido, ela não consegue desenvolver. Ali você tem lá o compasso 4x4, ela até começa bem, daqui a pouco ela desvia, ela não sabe retornar o compasso, ela não consegue manter ali o padrão rítmico que a lição, o hino pede, né? E ela fica totalmente fora. Isso tem a ver, irmãos, com a vivência. Pode ser que essa pessoa, um exemplo, viu aqui, banal, mas às vezes foi uma pessoa que na infância não subiu em árvore, não correu, não brincou, não pulou, né? Não teve aquelas brincadeiras de rua, um exemplo. Então, isso reverbera na nossa expressão, né? Então, são aspectos que a gente tem que observar. Então, alunas que têm um olho muito mais afinado do que o ouvido, justamente porque não aprende a ouvir, né? Não aprende a perceber através dos sentidos a música. E aí, irmãs, indo para a questão do que a música realmente provoca em nós, enquanto seres humanos, né? O que uma aula de música, uma musicalização infantil ou em adulto pode trazer de benefícios para a gente, enquanto seres humanos, né? A música provoca mudança de comportamento. Isso é perceptível, principalmente em crianças, né? Quando você está, por exemplo, tocando uma música lenta, e aí você acelera o movimento, muda o comportamento, né? Quando você toca uma música em modo menor e toca essa outra música em modo maior, muda nosso comportamento. Porque muda o nosso corpo, né? O nosso sistema corporal, ele responde a essa música. Então, eu vejo, irmãs, geralmente, às vezes, a criança com TEA, ela chega muito agitada, né? Muito agitada. Já aconteceu isso, assim, é muito lindo. Da criança começar chorando, ela nem olhava para minha cara, chorava, chorava, chorava. E aí eu pegava um xilofonezinho e comecei, foi uma experiência, né? Entre várias que a gente tem no dia a dia, começou a tocar.
Irmãs, é como se ela assim estivesse saindo do universo e entrada em outra. A atenção dela volta toda. É como se desse ali tirasse ela daquele momento que ela estava e mudasse o padrão de comportamento dela, né? Muda mesmo. É estimulação cognitiva, porque vai mexer com todas as regiões do cérebro. É a única arte que mexe, né? Que modifica, que influencia todas as nossas regiões cerebrais. Principalmente, irmãos, a área responsável pela regulação emocional, né? E também a cognição musical, social, porque, sim, a estimulação cognitiva vai voltando um pouquinho, né? A pessoa com TDAH, irmãos, ela tem a memória de curto prazo um tanto falha. Qual é essa memória de curto prazo? É a nossa memória que chama também de trabalho, né? É aquela memória que a gente utiliza ali para o dia a dia, para fazer coisas do dia a dia. Então, é aquela memória que eu utilizo, por exemplo, guardar um número de telefone para eu ligar daqui a 30 minutos e depois essa memória é descartada. Porque imagine, irmãs, se a gente acumulasse todas as memórias do nosso dia a dia, né? Seria impossível. Então, a música, ela estimula essa memória, porque quantas memórias musicais a gente forma, irmãos, durante a nossa vida, né? De culto, de igreja, de aula de música, de hinos. Então, são memórias que perduram por toda a nossa vida. E é uma das memórias, é a memória que, uma das últimas que a gente perde, né? Quando a gente vai envelhecendo, ou em estado de demência, tanto que tem inúmeros estudos sobre o benefício da música para pessoas com Alzheimer, né? Essa pessoa já está ali no nível avançadíssimo de Alzheimer. Você toca a música que ela lembra, ela até canta com você, né? Ela consegue tocar, ela consegue trazer essa lembrança para o agora. Então, estimula realmente a memória, o pensamento, a linguagem, a tomada de ação, né? Porque para você conseguir tocar um instrumento, você manipula diversas áreas motoras, né, do nosso cérebro. Então a gente tem que pensar, planejar essa ação e executar essa ação. Então é muito complexo isso. Aí a cognição social, por quê? A gente vai estar ali em sociedade, a música é do ser humano, a música aproxima, a música desenvolve, a música promove, né? Autoconhecimento, tanto autoconhecimento quanto conhecimento do outro, do mundo, do espaço em que nós estamos, né? Talvez é para a gente que é da igreja, os nossos momentos assim mais bonitos tenham sido no momento em que a gente está tocando junto, que está com a orquestra, né? Que está ali com as pessoas, são as memórias que a gente leva para a vida, né? Dos ensaios, das aulas de música, dos cultos, aquele hino que tocou junto, né? Enfim. E a consciência corporal. Se eu estou tocando, eu tenho que ter consciência do meu corpo, porque eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com esse corpo, né? Então, muitas das vezes a gente não tem consciência corporal e remete àquilo que eu falei. Aí a pessoa não vai, sem consciência corporal, como é que você vai entender como é que seu corpo vai se comportar diante de um estímulo rítmico, né? Como é que, se eu não tenho consciência corporal, como é que eu vou entender se eu canto desafinado, né? E também promove o desenvolvimento. Mais uma vez, as aulas de música são experiências musicais. Essas são experiências que vão agregar no nosso desenvolvimento, ainda que a gente não consiga permanecer nessa aula de música, mas as memórias, aquilo que ela vai trazer para a gente, vai fazer parte do nosso desenvolvimento. E aí a gente chega no nosso ponto, que é o TDAH nos contextos dos genes, né? E aí eu trouxe 3 perguntas para a gente refletir um pouco, né? Como lidar com tempos tão diversos daqueles das antigas escolas de música?
Como lidar com as diferentes dificuldades que as alunas podem levar, né, podem trazer para a sala de aula, a sala de música. E como lidar com as diferentes expectativas com relação à aula de música. Então, a gente sabe que os tempos mudaram, que hoje a gente entende que, às vezes, uma dificuldade não é só uma dificuldade, pode ser um transtorno, e a gente entende que vão vir pessoas com expectativas, né, para as aulas de música. E como lidar com tudo isso. E aí, irmãs, eu já vou entrar nas estratégias que a gente pode estar utilizando, por exemplo, para poder facilitar quando chegar casos assim para a gente, né? Então, o que poderia ser feito primeiramente? A primeira coisa que eu acho mais interessante é fazer uma anamnese da pessoa que chega na aula de música. Já tem uma ficha, né, uma ficha de admissão dessas alunas das aulas, mas que poderia acrescentar também perguntas como: tem algum diagnóstico? Quem forneceu esse diagnóstico? Faz algum tipo de terapia? Às vezes a pessoa tem uma depressão. E a gente sabe que a depressão, né, esses transtornos de humor, impacta demais no nosso aprendizado, na atenção também, né, na motivação da aluna. Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de pergunta. Se toma medicação, irmãs, a gente passa a vida sem saber que a aluna não toma medicação, a gente não sabe. E às vezes o efeito colateral daquela medicação prejudica no desenvolvimento dela na aula de música. Então, é importante a gente saber, sim, até mesmo para tirar de nós até uma certa, assim, pensamento de que, nossa, aquela irmã não é evoluída por minha causa, né? Ou porque eu não estou sabendo fazer. Às vezes não é, às vezes é um medicamento que ela toma, às vezes é um transtorno que ela tem e ninguém fica sabendo. E também se tem alguém na família com algum tipo de transtorno. Às vezes a pessoa aparentemente não tem, né, nenhum sintoma, mas quando você vai ver, o pai, a mãe tem, a irmã tem alguma coisa. E aí você pode também estar observando, né? Que pode estar se manifestando aí durante as aulas e ser prejudicial para o desenvolvimento dela. A segunda, dando esse panorama, né? Aí vamos supor que a irmã tenha alguma dessas características, ainda que não tenha um diagnóstico fechado, né? Mas que as irmãs observem esses tipos de comportamento. O que é que acontece? Uma pessoa com transtorno, irmãos, a gente chama que, a gente diz que elas não suportam, muitas das vezes, muita demanda. Atividades muito grandes, atividades muito complexas, dadas de uma vez só. E era justamente isso que a gente fazia no início, né? Por exemplo, vou dar. Hoje eu vou dar as propriedades do som. Eu vou dar tudo da propriedade do som, de uma vez só. E aí é complicado, né? Hoje eu passei para a aluna estudar uma lição que tem uma página, né? Ou um hino que tem 2 páginas. Às vezes essa pessoa com esse tipo de transtorno, ela não vai dar conta, irmão. E vai sobrecarregar, vai vir uma carga de estresse muito grande, pode, né, ter ali um atrito. Então, qual é a sugestão? Repartir sempre a atividade em passos. Pessoas com transtornos, as atividades são repartidas em passos, do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo, certo? E são os passo a passos. E ter paciência, irmãs, que não vai ser uma aprendizagem que vai ser de um dia para a noite, não. Como vai ser repartida em passos, essa atividade vai demandar tempo. Outra coisa que a gente pode fazer muito como eu falei lá na frente, né? Se a aula de música ela é dinâmica, ela é viva, ela está em movimento, traz jogos, brincadeiras que estimulem a memória.
porque é muito importante que a criança ou o adulto ele se concentre na aula de música, tenha concentração para poder reter a memória. Se ele não tem concentração, não tem como essa memória ficar retida. E aí você fala uma coisa agora, a pessoa esquece agora mesmo. E aí, poxa, eu falo, essa irmã não entende, eu explico, não. Traz ludicidade, coisas que chamem a atenção, coloridos, diferentes, né? Que marquem a pessoa para ela criar esse tipo de memória, principalmente com crianças, né? E pessoas, irmãos, com TDAH sentam na frente, é bom estar próximo, né? Estar próximo para não ter, assim, problema com os distratores, que podem ser muitos. Então, às vezes uma caneta cai, para mim, para você que não tem um transtorno, é uma caneta que caiu, mas para uma pessoa com TDAH, é parar de dar atenção para ver porque a caneta caiu. Outra coisa, eu já falei, né? Materiais coloridos que chamem a atenção, que traga para o lúdico, né? Que divirtam e que cria assim uma fotografia da aula. Quando a aluna lembrar, tal aula fez isso e aquilo, lembrei, conteúdo tá. Criar esquemas de recompensa combinados. Geralmente, aí eu falo das crianças principalmente, né, irmãos? Tem que ter recompensa. E essa recompensa não é brinquedo ou né, coisas assim tangíveis. Às vezes é a pessoa, ela levantar. Ah, fez aqui, vamos aqui. A gente vai combinar. Agora você vai fazer o que aqui que a Pro quer e depois você pode levantar. Depois você vai fazer isso aí que você quer, certo? Fazer sempre combinados. Então, fazendo combinados, ele já sabe que a estrutura da aula é aquele jeito. E ter um roteiro, né? Um roteiro, uma rotina de aula também é muito importante para pessoas com TDAH, certo? E que tenha desatenção também, irmãos. Tem pessoas que não têm TDAH, mas tem também, né? Essa necessidade de, às vezes, sair um pouquinho, espairecer para voltar. Precisa dar esse respiro. Uma coisa que às vezes a gente utiliza, às vezes o paciente na escola faz a coisa bem rápido ali e pronto, fica ocioso. E a gente indica que tenha caixas com materiais sensoriais, como slime, massinha de modelar, canetinhas com para pintar, desenhar, para ele, na hora que estiver ocioso, não estar atrapalhando as outras crianças, né? Tá fazendo ali a atividade está fazendo a atividade enquanto espera retornar para a atividade dela. Outra estratégia é repetir o conteúdo durante a aula, repetir. Se a irmã está falando de, deixa eu ver aqui, notas musicais, né, já entrando na notação musical, falar de notas, repete. Fala uma, fala duas, fala três. Durante a aula, vai repetindo várias vezes e enfatizando, né, os pontos principais desse conteúdo, que for principal, irmãos. Ser bastante objetivo, não ficar assim floreando muito, né? É como os métodos atuais estão, né? Estão objetivos, claros, e isso é muito interessante e importante para a pessoa que tem algum tipo de transtorno, porque ele pode ouvir agora e esquecer daqui a pouco. E aí, já caminhando para o final, irmãs, a gente tem aqui, né, uma reflexão que o tempo de hoje, o tempo da gente hoje, é o tempo de ensinar ouvindo. A gente precisa ouvir, às vezes, a nossa resposta, o que a gente como a gente quer lidar com a pessoa, é a pessoa que vai dizer, é a criança que vai dizer como ela aprende, é o adulto que vai dizer como ela aprende, né? Às vezes sem palavras, às vezes de um jeitinho que deu certo ali, você pega aquilo e já aplica em outras coisas. São eles que dizem, né? Não tem ninguém melhor para nos ensinar sobre TEA, a pessoa com TEA. Não tem ninguém melhor para ensinar a gente sobre TDAH, a pessoa com TDAH, né?
A gente também tem que analisar sempre que a gente precisa ensinar criando alegria. A gente ouve muito na igreja, né, que a aula de música é alegria e tal. Mas quando a gente vai ver as aulas de música, geralmente não tem muita alegria assim, não, né? Às vezes é aquela aula bem seca, bem pergunta-resposta, é isso, é aquilo, e a gente precisa rever esse modelo, né? Realmente criar momentos de alegria, momentos de prazer. E as alunas embarcam mesmo. Eu já tive experiências, irmãs, em sala de musicalização, de GEM, né? De meninas que, assim, a gente fazia uma aula expositiva, a gente sempre combinava, não, o que, é que a gente vai levar amanhã? Um jogo, uma brincadeira, uma dinâmica, a gente vai levar alguma coisa. E aí, quando a gente fazia a revisão, por exemplo, do método, enfim, aí a gente dividia os grupos e pedia para elas fazerem a apresentação de tudo que elas aprenderam. Elas levavam jogos, elas levavam dinâmicas, elas levavam coisas super legais para poder fazer. Então, elas se conectam também com isso. Isso motiva. Então, a aula de música, ela tem que ser motivadora, ainda mais com pessoas que têm ali algum déficit de aprender, tem dificuldade de aprender. Né? Se ela tem dificuldade, às vezes a aula de música ali já é um pouco assim demais para ela. Então ela está ali porque ela tem vontade de chegar a tocar, né? Mas precisa de motivação para continuar. A gente às vezes tem a motivação ali para começar, mas o principal é ter motivação para chegar ao fim, chegar ali no final mesmo, que é tocar, né? E a gente ensina também, hoje a gente aprende que tem que ter um ensino compassivo, né? Um ensino mais compassivo, que é ensinar empoderando. Ou seja, aquele modelo, irmãs, de que só quem está ensinando que tem razão, só quem está ensinando que sabe, que viu, que fez, que acontece. E isso precisa dar mais autonomia para as alunas, para as meninas do GEM, para elas entenderem que elas são principais responsáveis pelo processo de aprendizagem dela. Que a instrutora é a mediadora daquele processo, mas não é a figura principal, a figura maior, né? E isso foi bem articulado nesses novos métodos. Eu achei que foi assim uma coisa bem interessante. Foi realmente traduzir isso, né? De que as meninas elas têm como ter a instrutora como mediadora do conhecimento delas. E, por fim, aprender enquanto ensina. A gente sempre está aprendendo, né? É um clichê, mas que é verdade mesmo. São as nossas maiores escolas. E também eu diria, irmãs, que estudar, né, sobre esses transtornos que estão chegando cada vez mais no nosso dia a dia, nos genes, e aí a gente fica sabendo de situações que as pessoas não estão sabendo lidar, né, porque justamente tem aquele modelo de aula de música bem quadrado, e aí, quando chega uma pessoa totalmente diferente daquele modelo das meninas que ficam sentadinhas, prestando atenção, né? Bem ali, passiva, essa pessoa quebra esse tipo de ritmo, então a gente fica sem saber o que fazer. Então, vou virar agora psicólogo, médico. Não, não é nada disso, mas se a gente pegou essa responsabilidade, né, para estar à frente dos grupos de estudos musicais, enfim, a gente precisa refletir sobre como agregar essas pessoas. Não é só estar na aula de música, mas o que é que eu vou fazer com ela nas aulas de música? E aqui eu finalizo a minha apresentação. Irmã Estão Débora? todas aí? Sim. Oi, Eu tenho muito pode? a agradecer a Deus, posso falar? Pode. Isso, tenho muito a agradecer a Deus por essa oportunidade e a alegria assim, imensa de estar com nossas companheiras, conservas aqui junto nesse momento, e agradecer a Deus por a irmã, né, ter se disponibilizado a dar essa palestra maravilhosa. Eu creio que agregou muito, né, por mais que nós
buscamos o conhecimento, sempre temos algo a acrescentar, né? Então, que Deus continue abençoando, hoje, sempre, a sua vida, e eu creio que nos encontraremos em outros momentos, se assim Deus preparar, né? E eu fico muito grata, e agradeço a todas as companheiras aqui do grupo que aceitaram, né, essa proposta de nós administradoras, viu? Deus abençoe, queridas, Deus abençoe, Débora, querida. Irmãs, eu posso disponibilizar o meu slide para vocês, certo? Eu passo para a irmã Selma e ela distribui no grupo de vocês, tá bom? É só uma observação. Meu nome aí tá como Catiana, que minha irmã Deus loga abençoe aqui, às vezes, no meu grandemente. computador, mas é Débora, viu? Nossa. Outra coisa, irmã Débora, que me surpreendeu, né? Eu estava um pouco assim que ansiosa, e Deus preparou assim de um modo especial a nossa Secretaria da Música aqui em Alagoinhas, juntamente com o nosso encarregado regional, irmão Jonatas, e o irmão Jonathan, que é o cooperador de jovem, expert assim na internet. Então, ontem para mim foi uma alegria muito grande, né, dele ter disponibilizado de ser o anfitrião, né, nos poupando de estar aqui tentando fazer o melhor para o nosso grupo, tá? Deus abençoe também a nossa secretaria aí. Tem umas irmãs com a mão levantada, né? Alguma pergunta? Eu acho que a Verinha levantou a mão. Fala aí, Verinha. Tá sem um áudio? Eu acho que está sem áudio, Verinha. Bota o áudio aí. Está sem áudio. Posso falar? Deus abençoe, viu, irmã, pelo treinamento, foi maravilhoso. Trouxe muito conhecimento para nós. Abriu, assim, clareou muita coisa. Mas eu tenho uma pergunta para a irmã a respeito da anamnese. Quando a irmã fala que seria bom, interessante que a gente procurasse saber se aquela pessoa já tem algum diagnóstico, né? E aí, no caso, se a pessoa ainda não tem nenhum diagnóstico, aquela aluna não tem nenhum diagnóstico, e a gente observa que ela possivelmente tenha TDAH, né? Como seria a abordagem na questão de chegar para a mãe, para os pais, assim, e falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, muitas vezes os pais não, até eles percebem, mas não aceitam, né? E por não aceitar que a possibilidade do filho ou da filha ter algum problema, assim, algum transtorno, então fica complicado da gente chegar e fazer uma abordagem assim. A irmã já chegou a uma situação dessa de chegar para os pais e precisar comunicar alguma suspeita de algum transtorno assim? Como é que a irmã poderia nos orientar nessa parte? Irmã, graças a Deus as mães que eu tenho falado, né? Crianças assim, que eu também dou aula de música, né? Fora da igreja, quando eu vejo algo assim que está sobressaindo muito, eu chamo a mãe e converso. Elas têm abertura porque sabem que eu sou psicóloga, né? Então já vem um pouco desarmada. Eu falo, mãe, essa criança, ela precisa. Seria bom, né? Haver uma investigação porque ela apresenta tal e tal comportamento, e aí sempre eu vejo esse comportamento se repetindo. Sim. Mas, irmã, realmente os pais, eles têm vamos dizer assim, um certo bloqueio, né? Mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade, só precisa saber qual o momento certo para poder falar, certo? Então, eles vão dar espaço, em algum momentinho ali, a irmã vai ter uma oportunidade de falar, né? Seja em uma reunião com os pais,
ou seja, em uma conversa até informal, né? Às vezes a mãe solta lá alguma coisa, o pai solta, e a sua deixa para falar, né? Sim. Mas, irmã, se for assim algo muito nítido, a irmã pode chegar assim, ó, irmã, eu tô durante as aulas de música, eu gostaria de conversar com a irmã sobre tal comportamento de fulano, como ele é na escola, como ele é em casa, nas atividades, faz e tal, não faz? Aí ela vai começar a conversar. Ela, ó, irmã, eu percebi tais comportamentos, né? Seria bom fazer uma investigação. Tá tendo delay aí, né? Não, para mim não. Tá ótimo aqui. Mas já com irmãs adultas, eu não tive boas experiências, né? Teve uma irmã mesmo que eu ensinava na aula de música e ela assim tinha até a aparência dela era de um humor depressivo, né? Ela se comportava, a postura dela, a forma de ela falar, de ela agir, dava indícios ali de alguma depressão, né? Eu não poderia dar diagnóstico, eu não estava investigando aquilo, mas dava os sinais. Os sinais estavam bem claros. E eu tinha uma abertura com ela, e na hora que eu falei, ela não aceitou. Ela, não tenho nada não, porque eu vou procurar psicólogo, né? Então, algumas vezes a gente vai acertar e algumas vezes a gente vai errar, né? O importante é que se a gente tiver a oportunidade, a gente fala. E mesmo que a criança ou a adulta, a pessoa não tenha diagnóstico, nas aulas de música a gente já começa a trabalhar, porque a gente já percebeu que tem. Então, a gente tem que trabalhar independente, né? Tanto que hoje uma criança com TEA, com transtorno, a gente não vai esperar passar para dar o diagnóstico. Não. Se está percebendo, tem que começar já. Sim. Eu estou Não sei se perguntando assim, irmã, porque eu trabalho volume 1 com bastante material lúdico, né? Com muitas dinâmicas. E eu tenho uma aluna que irmã, ela não consegue desenvolver, né? E tá muito difícil de trabalhar com ela mesmo, porque eu faço, ó, um exemplo aqui, ó, um tecladinho assim, né? Eu levo um tecladinho assim e peço para ela desenhar a clave de sol, as notas, me falar o nome, ela não fala, reconhecer no tecladinho. Não sei se está dando ela para tem quantos vocês. anos? Ela tem, irmã, eu acho que ela tem 14 anos, 13 para 14 anos. Aí eu tenho bastante material aqui, sabe? E mesmo com o lúdico, eu sinto que ela tem muita dificuldade, mas muita mesmo. E aí eu comecei a me preocupar e pensando, meu Deus, nem com lúdico ela não aprende. Será que sou eu? Como a irmã falou, às vezes a gente fica se culpando, né? Aí uma outra jovem que estuda junto com ela na mesma sala, conversando comigo, falou assim, irmãzã, eu observei ela na escola, porque eu fiquei preocupada. Tudo que a senhora faz parece que não está dando, não tem quase efeito, né? O aprendizado é bem lento mesmo. Aí ela me falou que observou ela na escola e que na escola é do mesmo jeito. As professoras ensinam, explicam, perguntam. Ela abre o olho bem grandão e fica parada, assim. Aí ela começa a chorar e ela não responde. Ela não consegue. Mas Eu aí sou era capaz caso de mesmo dizer de que quando a gente investigar. pergunta para ela quanto é 2 mais 2, tem horas que ela fica pensando para poder dizer que é 4. Então é muito grave, né? É grave e precisa, irmã, se a irmã tiver a oportunidade de sinalizar, né, para os pais, porque até mesmo para tirar a sobrecarga de você, né, porque vai ser uma Sim, coisa que uma andorinha só também não vai fazer não verão, faz né? verão. Eu acho que ela precisa Então, de algum tratamento. além disso, às vezes, irmã, também a situação, a gente analisa também a situação socioeconômica, às vezes, da pessoa, né? Sim, Tem muitas irmãs que têm dificuldade porque realmente teve uma educação um pouco defasada, né? Mas aí, nesse caso, pelo que a irmã está falando, já pode sim ser um transtorno. Aí precisa mesmo de investigação, porque a irmã realmente pode tirar esse peso do ombro, não, pois não é. vai, não vai acontecer assim, né? No ritmo.
que as outras estão. Pois é, muito difícil. A gente fica querendo que ela desenvolva, tentando de tudo, mas não é fácil, muito complicado mesmo. Mas foi muito bom, porque aí abriu meus olhos, assim, me esclareceu muita coisa, né? Esse treinamento, para até ajudar, assim, conversando com a mãe dela, né? Vai ser muito bom. Foi muito bom. Deus abençoe, viu? Amém, irmã. Espero ter ajudado. Ajudou sim, muito. Mais alguém, gente? Alguma consideração? Alguma pergunta?